Janeiro, são de novembro, dezembro. Diretor Nacional dos Recursos Humanos, Dr. Carlos Pedro Malbé, Senhoras e senhores juízes de Timorenses, distintos participantes e convidados, é uma grande honra poder vir aqui participar na cerimónia do encerramento do curso de especialização em criminalidade económica e financeira para os juízes timorenses, como está escrito ali, e da mesa redonda Justiça Penal e Estado de Direito. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçada pela coordenadora-geral deste evento, a senhora doutora Cristina Paula Batista. Em nome do nono Governo Constitucional, quero ainda felicitar e agradecer à Universidade de Coimbra, conjuntamente com a União Europeia e com o Instituto Camões, pelo projeto de parceria para a melhoria da prestação de serviços através do reforço da gestão e supervisão das finanças públicas em Timor-Leste. Ao São Paulo União, Gério Dias, através do curso que decorreu de 25 de setembro a 19 de outubro, ou mais concretamente, terminou ontem. O tema Ossam Povonian Geraudiak constitui por si só uma matéria fundamental para a vida da nação e que ultrapassa as fronteiras do tempo. Permitam-me, senhoras e senhores, que eu aborde apenas este tema nos seus variados ângulos, porque tudo isto diz respeito à construção do Estado de Direito Democrático. A mesa redonda que vai prosseguir será a Justiça Penal e Estado de Direito. Como um Estado jovem, Timor-Leste não escapa às vicissitudes das anomalias provenientes da fragilidade de Estados em construção. Quando nos identificamos como um Estado frágil, queremos somente reconhecer a necessidade crucial de alimentarmos as instituições de Estado com as premissas de seriedade e de responsabilidade nos atos. Desde os funcionais aos meramente administrativos, desde os de caráter decisório aos de amplitude nacional, desde os de natureza de Estado aos que particularmente envolverão interesses políticos. Tendo começado em 2002 a ser erguido das cinzas de destruição de 1999, o Estado de Timor-Leste levava nos ombros uma fraqueza esmagadora, por não só não possuir a capacidade em recursos técnicos e administrativos, mas, sobretudo, por não possuir um tostão, ficando assim totalmente submisso e dependente do apoio financeiro dos doadores. E só uns anos depois começou a receber as primeiras dezenas de milhões pela exploração de Baimunda. Em 2005, foi criada a Lei do Fundo do Petróleo e começou-se a partir dali a investir em títulos de bons, 90% do dinheiro do fundo, com um juro de 1,9%. Já no quarto governo, de 2007 a 2012, o Estado timorense viu a necessidade de regular os gastos anuais que necessariamente teriam de ser suportados pelo Fundo do Petróleo, assim como a necessidade premente de se dar no sentido exato a responsabilidade de todos quantos viessem a deter as rédeas do governo
quando para isso o povo decidisse por eleições livres e democráticas. Tendo em conta que foram adoptados pelas Nações Unidas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecemos em 2011 o Plano Estratégico de Desenvolvimento. Este Plano Estratégico de Desenvolvimento tinha como objetivo primordial indicar o caminho e as metas para o desenvolvimento da nação, em todos os aspectos. E isso permitiria que anualmente os programas do Governo fossem formulados para iniciar, continuar e consolidar as bases de desenvolvimento sustentável pelo período definido no PED 2011-2030. Este PED, por outro lado, permitiria ao povo perceber as diversas fases e etapas do processo de desenvolvimento, desde os aspectos sociais e infraestruturais, desde a produção de bens à capacidade do setor privado nacional, num conjunto integrado de atuações que viessem a imprimir um avanço gradual e constante no desenvolvimento socioeconómico do país. Para além disso, o PED seria como que um ponto de referência que exigiria que qualquer força política que viesse a governar o país não descurasse de participar neste processo de desenvolvimento nacional, evitando-se assim que se caia nos vícios democráticos de apenas ver os interesses da própria organização política em detrimento dos interesses de todo um povo e de todo um país. Mas ainda um país como Timor-Leste, subdesenvolvido e sem força de competitividade no campo económico, tendo que importar tudo, muito embora possa produzir para o seu próprio consumo. Assim, o quarto governo iniciou com o programa de eletrificação de todo o país, incluindo o enclave de Cocembeno. A lei do Fundo do Petróleo exigia que para cada ano só era permitido ao governo retirar 3% do rendimento sustentável estimado e que, caso fosse necessário, teria que aprovar no Parlamento Nacional as necessidades em programação coerentemente definida para ser autorizado a levantar o excedente proposto. E assim se foi fazendo, nunca ultrapassando os 5% do rendimento sustentável estimado. Pela quantidade de dinheiro gasto na eletrificação do país, o quarto governo pensou em alternativas para futuros projetos de infraestruturas básicas, como estradas e pontes e canais de irrigação, escolas e hospitais, porque tudo isso requeriria grandes gastos do Fundo do Petróleo. E o governo decidiu pedir empréstimos que seriam pagos faseadamente, o que permitiria retirar cada ano menos dinheiro do fundo. E isso concederia ao próprio fundo uma melhor capacidade de ser investido em ações e títulos de uma forma moderada, podendo assim aumentar o dinheiro do fundo. Nesta ordem de ideias, em 2011, o quarto governo decidiu também alterar a lei do Fundo do Petróleo, permitindo-se assim que se investisse em ações, em equities, tendo o governo feito apenas com 35% do Fundo do Petróleo e 61% em títulos nos bons. Com as subidas e descidas inerentes ao mercado monetário, houve uma perda de 2 mil milhões de dólares no ano passado, 2022, tendo, contudo, podido beneficiar-se durante estes anos de um retorno cumulativo de
1,3 mil milhões de dólares dos dois investimentos mencionados. E o Fundo do Petróleo tem atualmente a reserva de 17 mil milhões de dólares. Senhoras e senhores, todo o cenário descrito teve apenas a única intenção de enfatizar que o problema da corrupção não provém apenas de um ato direto das pessoas envolvidas no processo de decisão sobre as despesas. A Justiça tem o dever de cumprir a sua quota à parte neste mecanismo de prevenção e de verificação séria e responsável das despesas feitas. Porque estamos a falar de especialização para juízes timorenses. No quarto e quinto governos de que fui primeiro-ministro, tivemos a infelicidade de ver membros do meu governo acusados e punidos de corrupção que, honestamente falando, não constituíam casos de roubo de dinheiro do Estado. E o pior de todos aqueles casos é o da Emília Pires. Devo declarar aqui que foi a Emília Pires, como Ministra das Finanças, no quarto e no quinto governos, quem orientou o governo a estabelecer um sistema financeiro muito credível. O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras organizações que estavam aqui só nos disseram: muito bem, continuem a reforçar. E foi Emília Pires quem demonstrou a admirável sagacidade em sugerir ao governo a opção bem-sucedida de empréstimos e o inigualável sentido nacionalista de estudar o mercado monetário internacional e propor o investimento do Fundo de Petróleo em equities, de forma muito moderada, para se assegurar uma vitalidade segura e sustentável do Oceano Poloniano, a fim de dar maior confiança no GRODIEC, tendo em conta que o desenvolvimento do país estava a necessitar de avultado dinheiro do Fundo Petrolífero. Hoje, Emília Pires encontra-se numa pressão psicológica tremenda por ter sido condenada pelo Tribunal de Dili por uma falsa acusação do Ministério Público, o que demonstrou apenas uma grave e tendenciosa manipulação dos factos. Justiça penal e Estado de Direito. Ela foi falsamente acusada de unipessoalmente decidir pela compra à companhia Max Metalcraft de camas pediátricas para o Hospital Nacional aqui de Valadares. Eu tenho que clarificar isto nesta cerimónia, porque não aceitei desde o início e continuo a não aceitar a falta de capacidade analítica do sistema judicial e a simplicidade rotineira de atores judiciais de olhar para os casos, comprovada também em vários outros assuntos de diferentes áreas, levando o sistema da justiça a definir-se como incapaz e injusto, e pela sociedade tido como demasiado vulnerável à pressão de terceiros. Estamos no curso de especialização, na mesa redonda sobre justiça penal e Estado de Direito. Em 2011, o Ministério da Saúde tinha comprado dessa companhia 80 camas e outros equipamentos, incluindo colchões, custo de transporte marítimo e terrestre, instalação e treinamento do uso aos timorenses
e esse material de muito boa qualidade foi distribuído aos hospitais. Esse compra foi no valor de 366.168 dólares. Em 2012, apareceu um surto de dengue em todo o território e o Ministério da Saúde viu a necessidade de fazer mais compras, contudo não tinha verba para dar. Assim, a Vice-Ministra da Saúde fez um pedido de obtenção do dinheiro pelo fundo de contingência e eu, como Primeiro-Ministro, autorizei a transferência, porque só o Primeiro-Ministro tem essa competência. Autorizei a transferência do fundo de contingência para o Ministério da Saúde no valor de 895.140 dólares para a compra de 180 camas, 100 mesas cabeceiras, 4 patient lifters, 180 colchões e almofadas de padrão no hospital e outros equipamentos, incluindo os custos de transportes marítimos da Austrália a Timor e terrestres na distribuição aos hospitais do território nacional. Como era da sua competência, porque o dinheiro era abaixo de $1 milhão, a Vice-Ministra fez o contrato com a mesma companhia de 2011. Em todo o processo de julgamento da Emília Pires, sobretudo no Ministério Público, mas também nos tribunais, não souberam ou não quiseram situar as decisões numa cronologia adequada dos factos, tendo inclusive o relatório sobre o surto do dengue desaparecido no processo do Ministério Público, que abusivamente até negou ter havido um surto de sangue, um surto de dengue, ignorando pura e simplesmente as declarações de várias testemunhas, para concluir falsamente que toda a decisão quanto ao compra das camas foi única e pessoalmente autorizada pelo Ministro das Finanças, que era Emília Pires. Justiça penal, Estado de Direito. Nunca concordei desde o início do processo e continuo a não aceitar a última decisão do Tribunal, ainda há meses, sobre o caso da Emília Pires, que é totalmente inocente neste caso. Uma mulher que muito decisivamente contribuiu para que o Fundo do Petróleo tenha agora um excedente de mais de 8 mil milhões de dólares. O que foi dado aos juízes timorenses era da especialização em criminalidade económica e financeira. Quanto a este assunto, eu quero apenas fazer saber que a Emília Pires foi invulgarmente profissional nesta matéria e conseguiu, sob as normas que ela estabeleceu no sistema financeiro, orientar o governo a não assinar contratos de centenas de milhões de dólares com companhias estrangeiras que tentaram iludir-nos com falsa identificação. Senhoras e senhores, isto é apenas para... O que estou a falar aqui diz respeito ao tema que eu recebi por papel: Justiça Penal, Estado de Direito, especialização. Hoje, deparamos com irregularidades de gastos em despesas superiores a dezenas de milhões de dólares, sem que a Justiça tivesse mostrado a sensatez de exigir responsabilidade pela perda de tanto ao Santo Povo-Niano. Géria Odiek não é nem pode ser apenas entendido como uma responsabilidade inerente a quem tem o encargo de utilizar o dinheiro do Estado para o bem comum. Géria Odiek é também um ato de responsabilidade consequente do próprio sistema da Justiça, que, por lei, tem o dever de analisar os procedimentos normativos que regem os gastos públicos, tem o dever de investigar a legalidade e a transparência de atos praticados
pelos gestores públicos para se poder exigir o cumprimento do dever de gera-o-dia. O Procurador-Geral da República, que moveu toda aquela ação contra Emília Pires, comprou com o dinheiro de um assessor brincos e correntes para a mulher no Brasil. No relatório anual de contas de responsabilidade, viu-se apenas um papel, com uma declaração a justificar que aqueles milhares de dólares foram gastos para oferecer um jantar aos colegas da CPLP, que se juntaram ali no Brasil, no encontro relacionado com o Ministério Público. Neste caso, o Tribunal de Contas não questionou sobre a ilegalidade daquele papel, que pretendia justificar a falta de uns bons milhares de dólares, porque, como regra, deveria ser apresentado um recibo do restaurante que forneceu o jantar. Tem acontecido nestes anos uma percepção manifestamente resultante das atuações do sistema judicial de que a corrupção só existe ou só pode provir de atos praticados por um determinado segmento da sociedade. Uma situação, diríamos, politizada e legalizada pelos devedores da lei, por via da qual, num prato de balança de justiça, havia os perseguidos e no outro os impunes de qualquer culpa. A corrupção não provém apenas de roubo dos dinheiros públicos. A corrupção manifesta-se muitas vezes no consentimento revelado, consciente ou inconscientemente, pelos atores judiciários que criam a impressão na sociedade de que a lei, afinal, protege interesses individuais e coloca os interesses de amigos e partidários acima dos interesses do Estado. Justiça penal e Estado de Direito. Gera-o-dia. Significa também que não é admissível fomentar gastos supérfluos. Isto deve não só merecer a atenção dos atores de justiça, mas aos responsáveis das instituições que detêm o papel de monitorizar, fiscalizar e chamar a atenção pelas violações às normas de gera-o-dia. A corrupção fica como que autorizada pela entrega de competências de fazer gastos públicos até aos diretores, que já podem assinar contratos de mais de $1 milhão, e o uso abusivo de transferências públicas ao gosto das pessoas, sem provar corretamente ou concretamente para que a atividade, não se conseguindo assim saber exatamente o que foi ou que não foi, o que já foi ou o que não foi feito. As mudanças do sistema financeiro que permitiram uma total liberdade de ação e que não exigiam a apresentação prévia de documentos é um facto que o novo governo está a descobrir com muita mágoa. E para culminar, no sistema financeiro que a Emília Pires ajudou a instaurar, havia a regra básica e rígida de orçamentação por programa, que foi alterada para um oásis, definido como grandes opções do plano, que nem existia, um plano que nem existia por necessidade. Esta irregularidade concedeu total liberdade de ação aos responsáveis pela gestão do dinheiro público, ao utilizar as verbas de salários e vencimentos para a compra de artigos, que seriam de bens e serviços, e utilizar o dinheiro de capital menor para pagar salários. Se antes o orçamento tinha uma validade anual de 1 de janeiro a 31 de dezembro,
de cada ano. Recentemente, cada instituição estava autorizada a depositar o dinheiro em bancos comerciais e, em muitos casos, sem terem sido gastos. No quarto e quinto governo, o dinheiro que sobrasse e não fosse utilizado até 31 de dezembro de cada ano, esse saldo voltava aos cofres do Estado. Nestes últimos tempos, esse dito saldo de gerência passou a ser considerado receitas e não voltavam aos cofres do Estado. E as instituições detinham estas ditas receitas em bancos para serem usados ao seu bel prazer. Ouçam, povo união, gerem o dia. Parece não ter sido assumido, não ter sido ainda assumido por todos. E instituições, ainda bem que eu vi ali no vídeo, várias instituições chamadas também para o curso, e instituições como a Comissão da Função Pública, como a Inspeção-Geral do Estado, a Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, a Comissão Anticorrupção e o Ministério Público deveriam atuar neste plano de monitorização e fiscalização. Deveriam atuar como armas do Estado no combate às práticas abusivamente ilícitas. Neste processo de construção do Estado, posso definir que desde o mês de julho até agora temos vindo a identificar todas as irregularidades cometidas e vamos proceder às devidas correções. E podia definir estes meses como o tempo totalmente gasto para limpar a casa. Permito-me apresentar aqui, para uma melhor compreensão de todos, senhoras e senhores, do que estou a falar? Por que eu vim falar disto aqui? Casos de projetos com os devidos contratos assinados. Um relativo a obras de 800 metros de estrada com custo de mais de 5 milhões de dólares. Outro de 5 quilómetros com um custo superior a 20 milhões de dólares. E um outro em que uma companhia está a realizar as obras sem contrato assinado. Isto só para mencionar alguns como um exemplo do que constatamos nestes meses. Já afirmei, e foi no Parlamento, foi no próprio Parlamento. Estou a falar do Parlamento e a senhora está a falar com a amiga. E foi no próprio Parlamento que a nossa ação que estamos a fazer não tem nenhum objetivo retaliatório. E não é nossa intenção levar estes casos à Justiça. Não só porque a Justiça levaria anos a decidir ou não decidir. Ficaria ali enterrado entre o lixo dos papéis. Como pela razão de que o sistema da Justiça deixou de inspirar confiança na sociedade. Houve um curso, hoje ficou demonstrado. Esperamos. Assim, entramos em contacto com essas companhias e ficou concordado que íamos rever os desenhos e essas companhias aceitaram continuar a executar as obras consoante o custo de cada projeto. A ideia é educar essas companhias a saber participar, mas com responsabilidade para com o povo, porque, ouçam, povo união. E foi isso que fizemos quando estabelecemos a Agência Nacional de Desenvolvimento, anos atrás, que tinha por missão monitorizar, fiscalizar as obras constantemente e indicar as companhias construtoras para corrigir
as partes mal feitas. E esta forma de educação e mentalização das companhias ajudou imenso que muitas obras, quando acabadas, tenham o grau apropriado de execução e que correspondam com o valor do dinheiro despendido pelo Estado. Em 2015 e 2016, Timor-Leste foi classificado como o primeiro país na Ásia e terceiro no mundo a cumprir com os requisitos de transparência na gestão do dinheiro público estabelecidos pelo EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, e constitui para nós um orgulho nacional quanto ao GERE-ODIA, Ossam Povnia. Atualmente, Timor-Leste continua a figurar como o primeiro país na Ásia e, com relação ao mundo, está numa posição mais moderada pela mudança de requisitos da própria EITI. O programa do novo governo para os próximos 5 anos vai concentrar no desenvolvimento económico, o que implicará o uso do dinheiro público para incentivar e motivar o empreendedorismo do setor privado nacional na produtividade e na criação de emprego. Para isso, no plano de execução profícua deste programa, o Governo tem em mente estabelecer um banco de desenvolvimento, cuja missão é dar apoio em crédito para a prossecução de atividades a que as pequenas e médias empresas se propõem realizar. Este projeto irá ser regulado pelo Sistema de Growing Private Resources. Esse banco, cofinanciado pelo Governo e pelo setor privado, contribuirá para o retorno económico assegurado pelas empresas beneficiadas, como ainda garantirá o retorno financeiro para que o Banco de Desenvolvimento venha a assumir a sua própria sustentabilidade neste processo de participação ativa no desenvolvimento socioeconómico do país. Senhoras e senhores, peço imensas desculpas por ter abordado estes assuntos, mas peço a vossa compreensão para o facto de eu ter sido motivado a abordar isto tudo orientado pelo tema Ossam Povnia, GERE-ODIA. Este tema terá que guiar a todos os intervenientes na construção e consolidação do Estado a partir da consciência de que os salários e as condições de trabalho de que cada um recebe, cada um de nós recebe, vem do Ossam Povnia. E se não respondermos com correção e justeza de princípios aos nossos deveres, estamos todos a contrariar o conceito de GERE-ODIA, enquanto o povo continua a enfrentar as dificuldades da vida diária. Espero que a iniciativa realizada pela Universidade de Coimbra, patrocinada pela União Europeia e pelo Instituto Camões, venha a produzir os seus efeitos práticos, que se deseja serem finalmente positivos, efeitos práticos que venham a ser positivos nos tempos que se seguem, a fim de que o nosso povo venha realmente a depositar confiança na justeza das decisões do sistema da justiça do país, terá que provar com factos, como produto das ilações tiradas durante o curso e das possíveis recomendações que a mesa redonda possa produzir para uma melhor sinergia do pensamento e de ações nas instituições que têm como dever primordial assegurar que Ossam Povnia tem